Tá bom. Então, boa tarde, pessoal. A gente já vai iniciar a nossa live aqui, a live do IPC, a live quinzenal, para quem já está acostumado a nos assistir. Estou aqui com a Priscila, eu sou a Cristina, e daqui a pouquinho vai iniciar a live. A gente está vendo se está tudo certinho. Vocês já podem, quem tá assistindo, já pode colocar aí o seu ok, dar uma curtida, ou também pode dizer se está ouvindo bem, se está tudo certo, que a gente já vai estar iniciando. Estamos só aguardando aqui e já vamos iniciar a live com um tema bem bacana hoje. Acho que vocês vão gostar. Então vamos, mas vão aí curtindo para a gente ver. Está tudo certo, ok? Acho que a gente já vai iniciando, né, Pri? Já dá? Vai iniciando? Ok? Então a gente vai começar a dar início aí à live de hoje, que é enfim, é um bate-papo, é uma interação. Nosso objetivo aqui é que vocês debatam, que vocês tragam ideias, discussões, que comentem, que dê ok, que curtam e que também discordem, porque a gente está aqui para isso, né? Então, para quem está chegando, meu nome é Cristina Elvanger, eu sou voluntária aqui da sede do IIPC em Foz do Iguaçu. E hoje eu estou aqui junto com a Priscila, a gente vai falar, então, sobre um tema que é um tema muito cotidiano, atual, enfim, a gente vai estar falando de convivência. E para iniciar já, assim, já instigando vocês, né, enfim, fazendo aí um questionamento, né, a live já traz esse questionamento que é hoje, que é a dificuldade de convivência e o que ela diz sobre você. Então, nós estamos falando aí de convivência com outras pessoas e parece um antagonismo, já trazemos enfim, a questão para o íntimo de cada um. Então, o que a gente quer aqui? Trazer dentro da conscienciologia, desse paradigma consciencial, é exatamente isso. O quanto a nossa vida, digamos, exterior, se é que se possa dizer isso, né? Enfim, mas a relação que a gente tem com as outras pessoas dizem sobre o que nós somos ali na nossa intimidade, né? Na nossa realidade consciencial, porque nós somos todos consciências, né? Acho que dá para a gente tratar assim. Ok, pessoal? Dá para ser? Então, pessoas, consciências que não tem só esse corpo físico, né? A conscienciologia é uma ciência muito nova e ela traz exatamente isso, a questão da intraconsciencialidade de cada um, como cada um é, na verdade, na sua essência. E para isso, né, a gente tem essa ciência como um neologismo, enfim, uma palavra nova para trazer uma ideia nova, né, uma lógica nova. Então, como ciência, ela tem uma teoria, mas essa teoria não é importante, é o conhecimento, é as bases da ciência, mas ela só tem validade quando a gente junta ela com a prática. E por isso que esse nosso bate-papo, a live do IPC, sempre ela traz algum assunto muito diário, cotidiano, porque esse conhecimento, ele precisa ajudar todo mundo a viver melhor. Então, hoje a gente vai tratar mais exclusivamente da convivência entre as pessoas. E essa ciência teática tem como a sua parte prática a questão da projeção da consciência. Para quem nunca ouviu falar, projeção é a saída dessa essência da consciência do corpo físico e ter uma experiência extracorpórea, além do corpo físico, além do intrafísico. Ou seja, a gente começa a ter uma vivência extrafísica. E quando isso acontece, e o conhecimento que a gente traz, esclarecimento, enfim, o objetivo é que todo mundo tenha experiência. Eu tenho as minhas, a Priscila tem a dela, e cada um tem as suas, mas a gente quer que muito mais pessoas tenham experiências. E essa experiência da projeção nos traz para um aspecto muito interessante da questão da convivência, porque ela coloca em outro patamar a questão da convivência entre as pessoas.
Se existe outras dimensões, a gente fala multidimensionalidade, e a projeção vai nos comprovar isso, ela é autocomprovatória, né? Ela vai comprovar isso para nós mesmos. Então, a gente tem relações com consciências que também estão fora do seu corpo físico e consciências que até nem têm corpo físico. E isto nos leva a uma outra lógica. Se a gente pode existir, pensar, sentir e agir sem o corpo físico, é bem possível que a gente possa retornar para esta intrafisicalidade num outro momento com outro corpo físico diferente. Isso, assim, algumas linhas chamam de reencarnação. A gente usa um termo mais específico, que se chama ressoma, que é resgatar o soma, o corpo físico. Então, quando a gente fala multidimensionalidade, a gente fala em multiexistencialidade, que é isso, ter muitas vidas, a gente está levando para um outro patamar a nossa convivência, a gente está aprofundando e a gente consegue compreender muito do que acontece aqui no dia a dia, na relação que eu tenho em casa, com as pessoas no trabalho, com os grupos, enfim, da escola, onde quer que a gente atue, ou mesmo quando a gente sai na rua, encontra pessoas e vai no supermercado e vai na farmácia. Então, parece que a gente vai muito longe para compreender, aprofunda, mas para compreender aquilo que é diário mesmo, que é essa vida cotidiana que todos nós temos e que cada vez, né, essa questão da convivência, se a gente analisar, ela é maior, é mais ampla, porque hoje a gente tem o número de pessoas que a gente tem nesse planeta, que a gente tem no Brasil, né? Então, ninguém é uma ilha, a gente não tem como viver sem conviver, isso não existe. Então, a gente leva para esse outro patamar que vai trazer a questão da convivência multidimensional e convivência multiexistencial. E parece que isso é uma coisa assim tão longe de cada um, e não é. Basta a gente olhar para o lado, né, e ver o pai, a mãe, o filho, e olhar ele como uma consciência. A gente vai ver que são relações que não são nem dessa vida. E são relações que extrapolam o processo intrafísico. Então, pensando assim, que a gente gostaria de conversar com vocês e fazer até uns questionamentos para a gente conseguir compreender o que acontece quando a gente tem dificuldade ou quando a gente tem facilidade de relacionamentos também, de convivência. E por isso começou assim, a gente começa a live justamente com esse questionamento, né, que eu trago para vocês aí, se vocês quiserem já ir respondendo, dando suas sugestões, ideias, enfim, em relação a isso. A dificuldade de convivência, né, o que ela diz sobre você. E aí, já está chegando aqui umas perguntas, enfim, a gente já vai falando. A Josiane, acho que é a Josiane Rezar, não sei, está pedindo para comentar. Comenta que tem facilidade de convivência na audiência. Ela está comentando isso, é Priscila que tem, então tá bom. Então vamos ter a facilidade de conviver aí com a audiência. Eu acho que ela está querendo falar aqui da live, né? Sei que você acha que eu estou tendo facilidade, vamos ver, pessoal, de conviver com vocês. Mas assim, ó, uma questão para vocês irem pensando aí, porque eu acho que essa nossa ciência, essa ciência nova que a gente está se propondo, né? O IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição que trabalha com isso, né? Com a conscienciologia, com essa nova ciência. E a ideia maior é que ajudar as pessoas a pensar mais. Isso é muito importante, a gente começar a pensar sobre as coisas. Por mais que aquilo seja cotidiano, repetitivo, a gente começar a pensar aquelas coisas mais simples que acontecem conosco. Isso traz um significado muito grande, porque tudo diz sobre o que a gente é. E pensar, gente, não é ficar remoendo as coisas. Por exemplo, a gente está falando aqui em convivência. Eu não consigo conviver bem com alguém, eu fico só remoendo e pensando mal daquilo. Isso não é esse tipo de pensar que nós estamos falando. O pensar é buscar compreender o que está acontecendo numa dificuldade, por exemplo, ou até numa facilidade mesmo. A dificuldade, ela não precisa ser algo ruim. Então, se eu tenho uma dificuldade, isto eu posso usar
E dentro da conscienciologia, a gente fala muito em autopesquisa, que é praticamente o sinônimo, né? A gente se olhar. Eu posso usar a dificuldade como um indicador, né? Um indicativo do que eu preciso mudar em mim. Então, esse aqui é o link assim, que a gente quer que vocês comecem a fazer. Eu tenho dificuldade? O que isso representa? O que diz isso sobre a minha pessoa, a minha consciencialidade? Em vez de a gente colocar a dificuldade em razão do outro, a gente traz aquela dificuldade como sendo a nossa dificuldade em lidar com um tipo específico de pessoas. Aí eu pergunto para vocês, a dificuldade de você, se existe, né? Ela é em relação a um tipo específico de pessoas, é um determinado espaço de convivência que eu tenho mais dificuldade, eu tenho dificuldade mais com grupos, eu tenho dificuldade em determinada situação de vida, ou até em horários. Isso é bem interessante a gente pensar. Olha, eu fico irritado, quando eu estou irritada é porque eu tenho dificuldade. Né? Se eu me irrito na convivência, naquele momento, por exemplo, final do dia, trânsito, né? Eu estou indo para casa e eu fico tão irritada, eu tenho dificuldade até em conversar com quem está ali junto comigo, no carro ou numa condução pública que seja, né? Onde quer que seja, ao final do dia, esse é o momento que é a minha maior dificuldade para ter algum tipo de convivência. Isso é diferente de a gente estar sempre irritado o tempo todo. É diferente de eu ter dificuldade com alguém específico no trabalho. É diferente de eu ter dificuldade, por exemplo, com o chefe no trabalho. Então, cada coisa, ela tem uma relação, a gente tem que se olhar e ver o que isso está dizendo para nós. Que sinal é esse, né? Dessa dificuldade, essa irritação, essa impossibilidade, às vezes, de conviver com algum tipo de pessoa. Outra coisa, tem gente que tem uma facilidade para conviver com pessoas que ela conhece mais superficialmente. Mas, quando chega em casa, tem muita dificuldade para conviver com aquelas pessoas que ela mais gosta. Então, vejam aí qual é o caso de vocês, vamos dizendo aqui que a gente vai ver qual é a maior dúvida, o que está interessando mais, e a gente vai debatendo aí, tá, pessoal? Não esqueçam de ficar, então, curtindo, porque isso ajuda bastante, amplia, né, a audiência e a assistência que a gente pode fazer através da live, tá ok? Mas então, vamos falando lá, eu estava trazendo a questão das relações multidimensionais e multiexistenciais, para a gente começar a entender com mais profundidade a questão da convivência mesmo. Por que existem essas dificuldades, né? Ou por que existe facilidade também? Por que algumas pessoas têm mais facilidade para isso? Por que algumas têm mais dificuldade? Porque tem uma coisa que é muito interessante, que a gente estuda muito, que é a questão, eu vou falar aqui uma palavra, talvez para quem não está acostumado com Conscienciologia, acho que seja um palavrão, mas a gente já explica, tá? Ressonância pensênica. O que é isso? Pensênica, né? Dos pensamentos, dos sentimentos e da energia da pessoa. Então, segundo essa lei da ressonância, né, da reverberação, a gente acaba entrando em contato e tendo alguma relação quando alguma coisa na pensenidade, ou seja, nos pensamentos, nos sentimentos, na energia das outras pessoas, tenham aí uma ressonância com algo que tem em nós. Então, não é os diferentes que se atraem, gente. É mais os iguais, não é que a pessoa tem que ser totalmente igual para conviver, mas acaba nos atraindo algum aspecto da outra pessoa. E isso é que acaba nos atraindo uma pessoa e outra. Então, quando algum aspecto de outra pessoa, da outra consciência, repercute em você, dá uma ressonância, reverbera, isso é um sinal que você tem esse aspecto também em você. É como se fosse espelho, né? Até a psicologia estuda um pouco isso. Só que a gente quer levar um outro patamar, é pensar que essa ressonância, esse aspecto, ele pode ter relação só com a maneira de a pessoa pensar, da pessoa agir, de sentir. Mas às vezes essa repercussão, ela é produto de outras vidas, sabe? Alguém que a gente encontrou em outra vida e teve uma relação com algum tipo de desfecho que pode ter sido bom ou não muito bom.
Se o desfecho foi bom, fica na nossa memória aí, na memória de todas as nossas vidas, que embora a gente não consiga, às vezes, acessar nesta vida, mas a energia está lá, fica essa energia, essa memória. O que que acontece? A gente encontra a pessoa e a gente sente se o desfecho dessa relação não foi tão boa, a gente encontra a pessoa e o que repercute na energia, é essa condição que existiu, que não foi tão bom o desfecho, que não foi boa a relação. E aí a gente olha para uma pessoa que às vezes acabou de conhecer e diz assim, poxa, não fui com a cara dela, não gostei. E às vezes isso tem relação com aspectos muito anteriores a tudo isso. Ao contrário também acontece, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, não conheço nada, mas a simpatia, assim, foi imediata e deu tudo certo, eu gostei da pessoa e já de cara a gente já conseguiu ter uma convivência mais bacana. Então isso pode ser também porque numa outra vida, um outro momento, a gente teve um desfecho mais bacana com essa pessoa. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente começa a ver assim que, olha, quem sabe a gente para um pouquinho, já não sai, olha, não deu certo, não deu. Quem sabe veja se isso não é uma possibilidade, uma nova oportunidade de ter uma vivência diferente, uma vivência mais positiva com essas pessoas, né? Com essa pessoa específica. E então a gente vai ter assim essa dificuldade como um indicativo, um estímulo para a gente conseguir se olhar mais, porque eu vou olhar para mim e ver o que está me incomodando, porque eu estou me irritando com determinada pessoa. E isto faz a gente olhar para nós mesmos. E aí a gente vai entrar em algo que não é antagônico, pelo contrário, embora pareça, que é a questão heteroconvivência e autoconvivência. Então a gente já vê que isso tem muita relação. Tem uma outra questão aqui, ó, uma questão que chegou aqui, que diz assim, como levar a vida de modo mais leve no convívio do dia a dia? E como ser menos dramático nas contrariedades naturais, tipo fogo amigo. São duas questões, acho que é melhor responder um a um. Eu acho que mais leve começa por aí, a gente considerar que tem muitas coisas que envolvem aquela convivência, os relacionamentos. Então, no primeiro momento, olha, respira fundo, calma, isso pode ser história antiga, isso pode ser energia da pessoa que é diferente, ela tem um padrão diferente do meu, mas isso não quer dizer que a gente não consiga se relacionar com as pessoas, que a gente não possa conviver. O que é importante aí? Acho que a primeira coisa é o respeito à liberdade de cada um ser o que é. Porque na maioria das vezes, quando a gente não convive bem, quando a gente encontra essa contrariedade, né, algo que é diferente de mim, a consciência que pensa diferente do que eu penso, ou enfim, eu tenho uma maneira diferente, essa contrariedade, essa irritação, tem a ver com nós queremos impor a nossa condição para o resto das pessoas. A gente quer que todo mundo pense como a gente, sinta como a gente. Sabe quando a gente é só autorreferente? Então a gente acha que o mundo precisa, ou o mundo pensa como eu penso. E não é assim. E para isso, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, até vou dizer para vocês, que parece engraçado, mas enfim, me ajudou. A gente relevar um pouco, olha, cada um tem a sua história, eu não conheço a história daquela consciência que está ali na minha frente, mas ela tem a sua história, ela tem os seus problemas, ela tem a sua realidade, está lidando com seus traços, traços que às vezes não são tão positivos, que todos nós temos, né? Então ela está ali lidando com aquilo ali, fazendo um esforço evolutivo, porque todos estão, mesmo que a pessoa nem saiba disso, mas a pessoa está, todo mundo está aqui, né? Está nessa vida, nesse mundo aí, se esforçando para se tornar melhor. Então a pessoa está tentando isso, mas ela tem as suas dificuldades, como eu também tenho. Então vamos considerar isso, respeitar o momento de cada um. Acho que se a gente respeitar isso, não sei se respondo aí a questão, mas a gente respeitando o momento de cada um, as coisas ficam mais leves, não só para outra pessoa, mas para nós mesmos, porque a gente começa
assim, não levar tanto peso, sabe? Não ficar, levar tanto peso quando olha o outro e ficar analisando. A gente tem que ter um espírito crítico, é lógico, né? Então, mas também a gente considerar que a gente não conhece a história do outro. Então, deixa o outro ser ele mesmo e a gente buscar aí trabalhar com uma coisa que a gente chama de um binômio. Eu vou falar mais um pouco disso porque é muito legal. Um binômio chamado binômio admiração e discordância. E aí, assim, outra questão aqui, como ser menos dramático nas contrariedades naturais, tipo fogo amigo. Sim, então a gente não dramatizar tanto, né? Como fazer isso? Por quê? O fogo amigo, o fogo amigo é bom, é que é justamente aquela pessoa que a gente espera que vai concordar com a gente, né? E às vezes não. E é isso que às vezes nos pega, porque é justamente daquele próximo, né? Do mais próximo que a gente está esperando que a pessoa vai estar sempre ali nos apoiando. E aí, assim, a gente tirar um pouco do drama só porque a pessoa não está apoiando, porque ela não está concordando, não quer dizer que ela deixou de gostar da gente. Isso também vale em relação nós, em relação aos outros. E aí que entra esse binômio mesmo, admiração e discordância. E a gente dá o direito do outro também discordar da gente. E isso, tirar esse drama, porque faz parte da vida isso. Uma hora a gente concorda, outra hora a gente discorda, e isso não pode ser motivo para a gente deixar de conviver, para isolar as consciências, ou ter uma atitude mais bélica, né? Mais brava, enfim, e ficar se irritando. Acho que isso que é o respeito a nós mesmos, isso deixa mais leve para nós e para os outros também. E a gente levar na boa, às vezes a gente fica olhando quando dá um cumprimenta alguém, né, e a pessoa não cumprimenta, a gente já sai dizendo, olha, que pessoa mais mal-humorada, que chata, que isso, que aquilo. Gente, às vezes a pessoa não nos viu, sabe por quê? Ela está tão envolvida com as coisas dela, às vezes ali, que eu imagino porque eu já passei por isso, eu já fiz isso, de não ver pessoas, e aí isso que é legal a gente olhar para nós mesmos. Eu já fiz isso. Acredito que vocês já tenham feito. Às vezes a gente está envolvida nas nossas questões, lá pensando nos nossos problemas, como é que vai resolver isso ou aquilo. A pessoa passa pela gente, cumprimenta e a gente não cumprimenta. Por quê? Porque a gente não viu. Porque, enfim, né? Então, isso pode acontecer com o outro também, gente. As pessoas podem não nos ver porque estão envolvidas nas suas coisas. Então, tira o drama, não é que a pessoa não gosta de mim. Foi um momento, às vezes a pessoa diz alguma coisa, até porque, lembra que eu estava falando da questão das relações multidimensionais? Também, às vezes, a consciência, ela está tão envolvida com outras consciências extrafísicas, sem drama, viu, pessoal? Isso é tranquilo. A gente leva muito na boa, né? Falando em conscienciologia, se a gente sai do corpo e consegue ter uma experiência sem o corpo físico, outras consciências também fazem isso. E tem consciências que estão próximos a nós, que não têm mais o corpo físico. Por quê? Porque elas já descartaram o corpo físico. Então, na linguagem assim, bem naturalmente falando, são pessoas que já morreram. Então, a pessoa morreu, ela continua existindo. A pessoa não morreu, na verdade, o que morreu foi o corpo dela, a consciência continua existindo. E por alguma razão, algumas não conseguem continuar a sua realidade de uma outra maneira, ou se dar conta de que elas não têm mais o corpo físico. E isso é a falta de conhecimento mesmo. Esse é o objetivo de a gente estar aqui conversando, para todo mundo, para que não exista mais esse desconhecimento, né? Mas a pessoa continua aqui continuam entre nós. Então, essas consciências extrafísicas. Então, são os mortos, mas sem drama, tranquilo, são só consciências que não sabem ainda que perderam o corpo físico. Então, elas podem, porque elas pensam, elas sentem, e isso acaba, se a gente está envolvido nisso, a gente pode ser influenciado sem se dar conta. Se eu posso, você também pode. Isso pode acontecer com você, pode acontecer com meu amigo, com meu filho, com meu pai, com meu marido, enfim, com qualquer pessoa. E às vezes as pessoas falam coisas que elas nem estão pensando, elas estão influenciadas.
e a gente fica muito chateado, e a pessoa está só influenciada, e como a gente diz na Conscienciologia, a gente chama isso de assédio, que também sem drama, não é nada... É algo comum e que acontece a todo momento. E isso acontece porque a gente permite, né? Quando a gente se irrita, a gente permite ser influenciado por essas consciências, que não é que sejam más, elas só precisam de mais assistência. A gente vai sempre trazer para esse lado da assistência, a Conscienciologia tem muito isso, né? Então, essa a ideia, né, de a gente deixar mais leve as coisas, de levar em conta quanta coisa pode estar acontecendo quando eu estou convivendo com alguém. E que o que menos ajuda eu ficar brava, eu me irritar, eu levar para o drama, eu me vitimizar, tudo isso só vai atrapalhar. E só vai dificultar ainda mais, né, a convivência, que é tão necessária. Tem mais uma questão aqui, a Josi de novo trouxe o afastamento temporário da pessoa com quem temos conflito é profilático ou fuga? Ah, Josi, pergunta boa. Então tá, vamos falar nisso. Olha, cada caso é um caso, né? Mas vamos pensar assim, às vezes, se a gente não consegue mesmo lidar com uma determinada situação, com uma determinada pessoa, e se eu, ao me relacionar com ela, em vez de ajudar, de melhorar, de usar essa oportunidade para fazer, digamos, reconciliação ou uma recomposição por alguma coisa que eu tenha feito, nessa ou em outra vida, mas eu, hoje, ainda não tenho condição de fazer isso, ou seja, de usar aquela dificuldade para transformar em autoconhecimento e, consequentemente, poder assistir mais o outro, às vezes é melhor um certo afastamento. Porque se eu não consigo ajudar, numa relação, uma coisa ou outra acontece, gente. Ou a gente assiste ou a gente atrapalha. Essa coisa de ser neutro, acho que é meio difícil. Ninguém é neutro, né? Assim, neutro é iogurte sem sabor, mas não é, ninguém é neutro. Então, se a gente não consegue ainda ser mais positivo, e isso que eu acho que é bem legal a gente ter em mente, que isso ainda é por uma limitação nossa. Não vamos colocar no outro a questão. Cada pessoa tem as suas dificuldades, mas a limitação é nossa de não conseguir lidar com aquilo. O que é melhor? Então, às vezes é melhor se afastar, sim, para que eu esteja melhor e daqui a um tempo eu possa retomar essa convivência num outro patamar, pelo menos em relação a mim, né? Pode ser que a pessoa continue igualzinha do jeito que ela é. E aqui a gente não tem essa ideia, né, de querer mudar o outro. Não existe, até porque a gente não vai conseguir, nem que a gente quisesse, né? Mas não tem essa ideia. Então, de novo, a pessoa tem que trazer para si, né? Eu estou fazendo isso sabendo da minha dificuldade em lidar com isso, e por isso um afastamento temporário é melhor, ou eu estou fugindo mesmo, não quero saber, não quero lidar nem hoje, e aí a fuga, ela tem um elemento mais de vitimização, a pessoa acha que é o outro, então eu tenho que fugir porque aquele outro está atrapalhando a minha vida. Então, essa é a diferença que parece que não tem, mas é muito grande. Parece pequeno, mas não é, muito grande. Uma é da autoconscientização, né? Do meu papel naquela convivência. E a outra é de eu querer fugir mesmo, porque eu não quero lidar e acho que é o outro que está errado, o outro que tem que mudar, então eu vou embora, enquanto ele não mudar, eu não volto. Isso não ajuda muito, porque quando a gente parte para a fuga, que não deixa de ser um processo de vitimização, né? A gente foge porque está sendo atacado, é o que a gente pensa que está acontecendo. E isso não ajuda em nada, porque quem é vítima, ela não tem controle da situação, não tem controle nem de si. E a ideia da conscienciologia, ela é exatamente o contrário, é autonomia. Então, autonomia no sentido da nossa vida, da nossa evolução. Eu vou decidir, enfim, a velocidade que eu vou evoluir. Agora, uma coisa é legal a gente entender, que eu entendo assim, gente, que mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que se relacionar bem com todas as consciências. A evolução passa por aí. O objetivo de a gente nascer tantas vezes, não sei se vocês já pensaram nisso,
por que que a gente tem, a gente fala aí em reencarnação e vem de novo, nasce de novo e de novo e de novo, né? Aí se pensa, por que que não se fica no extrafísico, já que, principalmente quando a gente tem projeção, a gente nota isso, a gente é mais livre, a gente não tem um corpo físico que atrapalha, a gente está mais lúcido, né? Pelo menos é o que a gente quer, né? Espera estar mais lúcido no extrafísico. Então, por que que a gente tem que vir e nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo? E a questão, parece que o centro disso é exatamente a questão da convivência. Quando a gente está no extrafísico, a nossa tendência é o que vai nos atrair mais vai ser pela frequência. Isso a gente estuda muito nos cursos do IPC, viu, pessoal? Não quero assustar muito vocês, mas assim, tem cursos que aprofundam muito essas questões de frequência, de energia, né? Amanhã mesmo começa um curso de projeciologia à distância. Para quem não tem aí um centro educacional próximo, né, onde mora, na cidade, pode fazer esse curso que é bem bacana. Começa amanhã e termina em outubro. Você só acessar aí o site do IPC, né, que acho que a Priscila coloca aí para o pessoal, começa amanhã e isso é um curso mais longo, aprofunda bastante. Mas, em razão dessas frequências, a gente acaba ficando só junto das pessoas que pensam mais ou menos com a gente, têm a mesma energia. E o objetivo de a gente vir tantas vezes para essa terra aqui, ter essa vida intrafísica, que às vezes a gente reclama tanto, né, é justamente a oportunidade de a gente se relacionar com pessoas, com todo tipo de pessoas. Então, esse corpo físico, a densidade do corpo físico permite isso. Permite que a gente se relacione com pessoas de pensamentos, de sentimentos diferentes do nosso. E é esta riqueza de diversidade que nos ajuda a evoluir. Porque quanto mais pessoas diferentes eu me relaciono, e aí eu vou olhar, eu tenho facilidade com essa pessoa por causa disso. Eu vou olhar para mim e vou ver, eu também tenho esse aspecto, esse traço positivo que eu acho tão legal no outro, eu tenho. Isso acaba me dando um link, né? E eu me relaciono bem com a pessoa. Isso me ajuda a identificar os traços positivos e evolutivos e saudáveis, enfim, que eu tenho, né? Que eu conto aí para evoluir. Ao contrário, quando eu tenho dificuldade, também é bacana, gente, porque daí eu vou ver, geralmente eu tenho dificuldade por algum aspecto, né? Então eu olho lá, me irrito, não gosto de um traço específico da pessoa. Sei lá, deixa eu pensar aqui, porque ela é uma pessoa muito medrosa, digamos, e aquilo ali me irrita porque ela está sempre com medo. Se eu for analisar mais profundamente, eu vou ver que se eu me irrito com medo dela, é porque tem um medo dentro de mim que eu não estou querendo expressar. E ela está me ajudando, essa dificuldade está me ajudando a eu me enxergar esse medo que eu tenho, que eu vou ter que aí pesquisar, ver do que é. Às vezes é o medo de se relacionar mesmo ou qualquer outra coisa. Então, por isso que é muito importante a gente vir tantas vezes, por isso que a gente vem justamente para a gente conviver com mais pessoas. E aí, vejo, às vezes a gente chega aqui, nasce de novo e quer se isolar, né? Então, claro que tem agora, né? A gente está tendo aí uma interação. Mas, ainda que são novos tempos, né? A gente se relaciona via internet, virtualmente, né? Aqui está enfim, WhatsApp, Facebook, YouTube, enfim. É claro que é uma relação, há uma interação, há energia trocada, mas nada disso substitui a convivência, assim, direto com as pessoas. A gente vai ter que conviver com as pessoas e resolver os conflitos que a gente tem com todos, sabe? Com todos mesmo. Isso não quer dizer que o outro tenha que mudar e fazer as pazes comigo e a gente tem que viver assim, amigo íntimo, não é isso. Mas eu tenho que resolver, que é a minha parte, né, na convivência. Eu tenho que resolver com todos e conseguir conviver com todas as pessoas, com as pessoas que pensam assim, totalmente diferente de mim, respeitando ela, né,
e claro, sabendo que é muito mais fácil, né, gente? É muito mais fácil quando a gente está num grupo que todo mundo pensa igual. É ver como discutir sobre futebol, quando todos são do mesmo time. É uma delícia, né? Porque daí se faz piada, todo mundo ri, todo mundo gosta. Vale para política, a gente vale para qualquer coisa. Então, se for falar em política, né, a gente está vivendo aí um momento no nosso país exatamente disso, de as pessoas pararem de conviver porque umas pensam de uma maneira e outras pensam de outra. E é isso que a gente, se a gente começar a pensar nesse aspecto multidimensional, multiexistencial, a gente vai ver que não faz sentido. Não faz sentido a gente querer viver só entre pessoas que pensem como nós. Isso não é uma delícia, é gostoso, enfim, concordo. Não sei se vocês concordam, mas assim, acho que é mais gostoso, mas não é isso que mexe com a gente, sabe? O que faz a gente se mexer e sair da zona de conforto é quando a gente tem que lidar com alguém que às vezes é muito próximo. É um filho, é um pai, um irmão, e que é muito diferente. E aí ele mexe com a gente, porque a gente tem que olhar para nós e ver o que irrita tanto o fato do outro pensar diferente. Gente, não é o melhor? Não é o que é melhor, é cada um ser o que é? E não é isso que a gente deveria valorizar, o que cada um tem de diferente? Então, mas quando a gente às vezes esquece um pouco, né? Esse mundo ele acaba nos envolvendo, ele é mais denso e a gente esquece às vezes que as nossas relações são multidimensionais e multiexistenciais. Eu estou insistindo porque eu acho assim, se a gente lembrar disso, a gente vai lembrar que nós não somos só esse corpo físico, que nós somos consciências e que como consciências a gente não tem a idade do corpo físico, né? Então a gente tem, sei lá, tem nem ideia de quantos anos a gente tem como consciência, mas é muito. A gente sabe que é muito, a gente até calcula que pelo nosso desenvolvimento consciencial, vejam que nem é tão grande coisa, né? Mas pelo nosso desenvolvimento a gente não tenha nem começado a evolução neste planeta, pelo tempo que levaria. Então, se a gente admitir essa hipótese, a gente pode admitir que nós somos até mais antigos que esse planeta, né? Então, se a gente for mais antigo que esse planeta, imagina quantas vidas a gente já teve. E quantas mais será que a gente vai precisar até conseguir se dar bem com todos e conseguir, assim, ver o que as pessoas têm de mais positivo, porque é aí que a gente vai crescer juntos. Sem deixar de ver o que a pessoa tem que não é positivo. Também a gente não vai virar, né, achar que todo mundo é perfeito. Não é. Nós estamos aqui, todo mundo com as suas dificuldades. Mas é justamente o que vai nos levar adiante é a gente começar a procurar analisar os outros, não pelo que... a gente vai analisar a necessidade do outro, ok. Mas a necessidade é o traço que a pessoa tem que ainda não é positivo. Mas a gente buscar valorizar mais o que ela já conseguiu, o que ela já conseguiu melhorar, o que ela tem de positivo, que aí a gente começa a fazer ressonância com esse aspecto. A energia é outra, porque começa todo mundo trazer o que tem de melhor. E a gente começa a conviver nessa base. Isso pode parecer um sonho, né? A gente falar isso, mas gente, é possível e não tem outro jeito a não ser assim, aquela coisa de formiguinha, não tem. A gente tem que olhar para nós e também nos valorizarmos, né? Com o que nós temos de melhor. E com isso a gente começar a olhar para o outro também dessa maneira. E isso, se a gente conseguir começar a se relacionar a partir dos traços positivos que as pessoas têm, do que ela tem de melhor, do que ela já resolveu, e assim, o que é negativo, aquela consciência, deixa para ela resolver. Ela vai ter que resolver, mais cedo ou mais tarde, como nós vamos ter que resolver as nossas coisas mais cedo ou mais tarde. Mas quando a gente começa a olhar para esse lado positivo, a gente vai conseguindo uma convivência mais sadia. E isso vai dando um efeito, embora pareça pouquinho, que eu me relaciono dessa maneira com pessoas aqui e aqui outras, mas isso vai reverberando.
E é o que a gente espera, que a evolução natural é que a gente acabe um dia aí, esse planeta, né, interagindo de uma maneira diferente, mais positiva. Mas assim, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, tem falando nisso, tem um curso bem bacana. Quero fazer uma propaganda aqui, mas é que é de uma amiga aqui, ela é ótima psicóloga, professora aqui do IPC, e ela vai estar um concurso em EAD, né, o curso à distância. Então, qualquer pessoa pode participar, de qualquer lugar, mesmo que você esteja bem longe aí dos centros educacionais do IPC, que nós temos em quase, acho que em todos os estados, quase todos os estados têm, em alguma cidade, tem uma sede, um centro educacional do IPC. Mas mesmo que você more longe, você vai ter essa oportunidade. Se você morar perto também, porque o curso vai ser só à distância. Dia 14 de setembro agora de 2019, o nome do curso, olha só que legal, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Autossuperação da ansiedade. Então, o curso também você acessa, vai no site do IPC, que a Priscila vai botar ali, e ver mais informações, você acessa ali, porque muito desse processo da convivência tem a ver com a nossa ansiedade, né? A gente não sei nem se é isso que ela vai aprofundar, eu acho que não é bem, mas tem relação. A questão da ansiedade, de a gente querer que as pessoas, e tem a ver com um pouco de expectativa, né? A gente fica ansioso que as pessoas respondam a nossa expectativa, né? O que os outros sejam aquilo que a gente gostaria que eles fossem. E é incrível como a gente vive assim e não se dá conta de parar para pensar sobre isso. Isso que é a questão da autonomia, do pensamento, aí a gente começar a pensar mais, não acreditar em nada, esse nosso princípio da descrença, acho que aparece aí, né? Aparece, não acredite em nada, né? A gente começa a viver assim, sabe? Vai deixando as coisas, a vida nos levar, e a gente começa a achar normal querer que os outros, enfim, eles respondam à expectativa que a gente tem em relação a eles. Mas vamos pensar um pouquinho, não tem coisa mais, assim, sem lógica do que isso, porque ninguém está aqui para responder a minha expectativa que eu tenho sobre ele. Não é isso, cada um está aqui nesse planeta, nessa terra, vivendo para melhorar, para crescer, para lidar com as suas coisas, para conseguir resolver os seus conflitos. E a gente faz isso junto, se ajudando. Se a gente começa a exigir algo do outro, a gente começa a atrapalhar o processo do outro. E isso dá um peso enorme no nosso processo também. A gente acaba também se atrapalhando. Então, essa é aquilo que a gente acaba, né, achando que é normal, e não é, pessoal, não é nada normal a gente querer que as pessoas supram, né, ou supram as nossas carências, por exemplo. Então, na convivência tem muito isso. E quando a gente olha, não é o outro, é nós. É eu que achei que a pessoa era de uma determinada maneira. Eu que gostaria que ele agisse de determinada maneira. Então, começamos aí a live instigando isso, né, da dificuldade, o que ela diz sobre você, porque aquela dificuldade, aquela irritação que eu tenho em relação ao outro, ele tem muito mais a ver com as minhas coisas que eu não consegui lidar ainda, com os meus traços que ainda não são tão positivos. E ao contrário também, a facilidade, porque a gente pergunta aí também, você tem facilidade? E aí eu faço outra pergunta para vocês. Se vocês quiserem, respondam para a gente debater, vão colocando aí as respostas de vocês, o que vocês acham, né? Se eu só consigo conviver com quem eu tenho facilidade. Isso é muito sério também, porque isso demonstra uma falta de habilidade nossa a lidar com a frustração. Então, eu só consigo
conviver com quem eu convivo bem. E é claro que a gente tem pessoas que a gente convive muito bem, porque é como a gente tinha falado antes, ou porque teve uma relação muito bacana em outras vidas, se ajudou, ou porque a gente tem uma linha de raciocínio, um tipo assim de construção do raciocínio mais ou menos parecida, a gente tem as mesmas ideias, a gente tem o mesmo tipo assim de energia, né? Bate, daí fica uma delícia, a gente convive. E aí eu só quero conviver assim. E aí eu não me proponho a conviver com pessoas que são difíceis, né? Porque a gente acha que o difícil é o outro, né? Não, mas a questão não é essa, o outro não é difícil, o outro é diferente. E isto é muito sério, a gente tem que aprender a lidar e a conviver bem com o diferente. Não quer dizer a gente concordar. Não precisamos concordar com as consciências. Isso é o que o binômio diz, admiração e discordância. É possível a gente admirar, ter uma relação bacana e discordar totalmente. Você acha isso difícil? Responde aí, gente. Vão trazendo aí. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso. Ou se eu estou muito, né? Vocês acham que tem lógica o que a gente está falando? Isso tem a ver com o princípio da descrença. Tem lógica isso que a gente está falando? Ou a gente está, enfim, trazendo algo que parece assim muito fora da lógica, que não é possível, da possibilidade. É possível a gente conviver com alguém que a gente acha muito diferente da gente, né? Uma outra coisa que é convivência, além de estímulo, né, de indicativo, gente, a convivência é um indicativo. Se eu só acesso grupos, por exemplo, tratar de uma coisa assim que é mais pesada, mas pode ser um pouquinho difícil. Eu só me aproximo de pessoas que têm uma ética. Sabe, quando eu vejo, eu só estou em grupos que a ética é meia desviada, né? Vamos dizer, com pouca ética, nós falaríamos assim, cosmoética. Além da ética humana, existe uma ética cósmica, né? Que vai além das ações, mas engloba até os pensamentos das pessoas. Se eu só me associo, quando eu vejo, eu estou sempre ligada a grupos em que a ética, a cosmoética, ela não é muito boa, a intenção não é bacana das pessoas, e eu fico, poxa, o que eu fico fazendo? Estou sempre em lugares diferentes. Cabe aí, eu acho, né? Sugestão, você pensar o que você tem lá na sua intencionalidade, lá na sua ética, lá interior, sabe que você não fala para ninguém, você fazer um questionamento. Porque se você se liga, está sempre ligado em tipo de grupos assim, é porque você também tem algo parecido com este grupo. Não, a gente não é igual, mas a gente tem alguma coisa que nos linke. Aquela coisa da ressonância que eu estava falando antes, a ressonância pensênica, dos pensamentos, dos sentimentos, da energia, é isso. Então, a gente tem sempre alguma coisa que nos liga às pessoas que a gente tem relação, que a gente convive. E por mais que a gente não goste, mas isso, enfim, a gente vai ter que se olhar. Faz parte, parece que é ruim, mas não é. Essa coisa de a gente fazer autopesquisa, se olhar e sem medo, né, olhar o que a gente tem de não positivo, não tão positivo, ou algo negativo, isso é muito bom. Aquele, sabe, é ruim, mas é bom? É ruim no primeiro momento, porque, né, não é meio chato a gente se dar conta que, por exemplo, a gente tem um aspecto que não é tão ético, não é tão cosmoético. Mas é bom porque eu identifico. E aí, a convivência, veja como a gente se ajuda. Mesmo quem a gente não gosta de conviver. É a convivência nos dando indicativo das coisas que a gente tem que melhorar em nós mesmos. E se a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar, a gente não vai evoluir enquanto não melhorar essas coisas. Então, essa convivência que me mostrou isso e que pode ter sido bem, às vezes bem chata, às vezes bem difícil para nós, é o que a gente mais adiante, quando a gente tiver um pouco mais de maturidade, a gente vai agradecer muito, 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 porque nos ajudou a vencer e a melhorar algum aspecto. Então, o processo da convivência tem
esse estímulo, né, da dificuldade para a gente conseguir se olhar, é um indicativo do que a gente precisa melhorar. A convivência, a convivialidade com as outras pessoas, difícil ou fácil, não importa, ela é então a ampliação do que nós chamamos LabCom. O que é LabCom? Lab de laboratório com consciencial. Dentro da conscienciologia a gente fala muito nisso, né? Então às vezes a gente fica repetindo e até esquece o que quer dizer isso. Então nós somos um laboratório ambulante, né? Eu tenho o meu próprio laboratório, que são as minhas vivências, o conhecimento que eu adquiro junto com as vivências que eu tenho, com a observação que eu faço, tudo isso junto, isso é o meu laboratório para eu melhorando. Então eu pego o conhecimento, identifico, observo que eu preciso melhorar e vou colocar em teste, vou melhorar, e aí a gente tem que ir para a prática, que não tem jeito. Então é ver como é que vai funcionar. Só que a convivência com as outras ciências amplia esse laboratório. Ele não fica só eu comigo mesmo. Sou eu com as outras consciências, em relação às outras. E quando eu amplio o meu laboratório, quando eu melhoro, isso naturalmente, é processo energético mesmo. Naturalmente, isso se amplia e a gente ajuda as outras pessoas também. Agora, tem um outro aspecto, então. O que a convivência nos proporciona? Ela proporciona o entendimento do processo assistencial. Assistência, interassistência, que é a razão de a gente estar aqui nesse planeta, de estar aqui junto, é assistir uns aos outros. E a gente só consegue assistir se a gente convive. Como é que a gente vai assistir uma outra pessoa se a gente não quer conviver com ela? Não tem, né? Nem que seja convivência mais energética, porque eu não preciso estar próximo, grudado com a pessoa, né? Eu posso ajudar, às vezes, através da energia, a partir da compreensão. Aqui, ó, a Yara está respondendo. Legal, Yara. A Yara respondeu que tem dificuldade de lidar com pessoas diferentes. Pois é, Yara. É você e uma porção de gente. Eu acho que assim, eu diria a torcida do Flamengo, mais ou menos, Priscila, mas todo mundo. É uma dificuldade, sim, Yara, sem drama, tranquilo. É mais fácil lidar com pessoas que pensam como a gente, que são iguais a nós. Isso é natural, tudo bem. Agora, essa dificuldade, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que transformar a dificuldade numa oportunidade. É difícil, mas vamos pensar uma coisa. Pensa uma coisa, Yara. Coisas importantes na sua vida. Sabe aquelas coisas mais sérias que você conquistou? Não teve um nível de dificuldade? A gente não tem que bancar as coisas quando a gente quer muito. É fácil, é tão fácil assim a vida? Não é, né? A gente tem, pode ser, tem pessoas que têm algumas facilidades, mas em algumas coisas, em outras não. E é justamente onde a gente tem dificuldade que é a nossa maior necessidade evolutiva. Então, essa dificuldade é normal, é natural, tranquilo, mas a gente tem que utilizar isso para a gente melhorar. Se tem a dificuldade, é aí que eu tenho que investir. Então, essa é a ideia que a gente quer passar. Sei que a princípio, não sei se vocês estão aí comprando a ideia, mas não precisa nem comprar. A gente só quer que vocês pensem um pouquinho mais, aprofundem isso, pensem sobre isso. O que é fácil é porque eu já fiz muito. Vejam bem, o que a gente tem facilidade, qualquer coisa que você começa a fazer, de início é mais difícil, né? Aí a gente vai tomando jeito, faz uma vez, faz a segunda, a gente costuma dizer, até que quando começa a dar aula, né? No próprio IPC, que são todos voluntários, e a gente que forma mesmo os professores, aí a pessoa, a primeira aula, tá com medo, assim, tranquilo, primeira aula não vai ser muito boa, porque é a primeira vez. Então, a primeira vez a gente dá uma arranhadinha, vai com dificuldade, vai indo, a segunda vai ficando mais fácil, daqui a pouco a gente tira de letra. Ok, é porque a gente já sabe.
Não é que a gente pode fazer, já que a gente é bom nisso, a gente pode fazer mais para ajudar mais pessoas, beleza. Mas aquilo que a gente tem dificuldade é o que a gente não sabe ainda, porque a gente não aprendeu ainda. Então é nisso que a gente tem que investir. E a minha sugestão é que você tentem conviver bastante com pessoas diferentes. Sabe? Quanto mais difícil, mais você busca isso. Mas é conviver de maneira sadia, tentar compreender que o outro tem o direito de pensar muito diferente de você, de mim. Enfim, as pessoas têm, cada um tem o seu momento evolutivo. Isso não quer dizer que a gente vai ser cúmplice, acumpliciar, se as pessoas têm um comportamento aí que não é muito ético, enfim, a gente não precisa nem concordar. Mas isso que é uma coisa nova, um paradigma novo, é a gente conseguir conviver, justamente porque é difícil, e veja assim, que com as pessoas que você tem mais dificuldade, talvez sejam os maiores professores para você. Porque você vai ter que mexer com você para conseguir lidar com essa diferença. E é isto que vai ajudar a evoluir. Isso que ajuda a nossa evolução. Aí, quando fica fácil, aí a gente vai e passa para outro, que é mais difícil ainda, porque não para, né? A gente vai sempre tentando aí. E dentro dessa questão da convivência, o que eu queria trazer para vocês também, além da assistência, da interassistência, que é a razão de a gente estar aqui, que só é possível com a gente convivendo com as pessoas, né? É o primeiro passo. Para a gente assistir, a gente conviver com as pessoas, respeitando cada um no seu momento. Aí você consegue assistir, né? Tem uma outra coisa que é a oportunidade, que eu já falei no início, mas vou falar de novo, de a gente fazer reconciliações. Então, reconciliações e recomposições. Imagina a gente conseguir, nessa vida, encontrar um desafeto aí do passado. Talvez um desafeto que tenha sido até o nosso algoz, tenha feito coisas horríveis com a gente. Ou, o que é pior, para a gente, pelo menos, o que é pior, nós tenhamos feito alguma coisa muito séria com essa pessoa, a gente tenha sido muito, tenha abusado mesmo, tenha feito coisas que, acho que nem cabe aqui a gente levantar, mas tem muita coisa que a gente pode fazer horrível para outras pessoas, né? A pessoa tenha sido vítima nossa. Então, esse é o momento, às vezes, a gente se encontrar nessa vida de ter uma relação diferente, de ter uma convivência diferente. O que vai precisar disso? Vai precisar reconciliar, recompor. Então, nisso está implícito que a gente vai precisar trabalhar com uma coisa chamada perdão. Então, aprender a perdoar as pessoas pelo momento do que elas foram, do que elas fizeram, nos perdoar também em relação a isso, porque se a gente fez num outro momento, e o que a gente pode fazer de diferente é recompor isso. Então, dentro dessa reconciliação e recomposição, tem um aspecto que às vezes a gente nota em algumas convivências, em algumas relações, que tem pessoas que tem o hábito só de cobrar do outro, e o outro parece que tem que estar sempre pagando. Assim, olha, que coisa estranha que tem ali, né? Quando nós não estamos envolvidos, às vezes é nós mesmos que cobramos de alguém, a pessoa está sempre dando e parece que nada chega. Esse tipo de relação, que às vezes, esse tipo de convivência, que geralmente está mais dentro de um núcleo familiar, é mais, como a gente chama de grupo karma mesmo, é muito provável, não que seja, mas é uma possibilidade de ter sido um tipo de relação assim, abusiva de um em relação ao outro. E o outro vem cobrando nessa vida. Enxerga a pessoa, então vamos nos colocar no lugar. Eu enxergo outra pessoa, vejo, embora não tenha lembrança, né, física, porque esse corpo, esse cérebro, ele não esteve presente na outra vida, mas tem a lembrança energética, enfim, emocional disso, me suscita isso. Eu olho para o outro e repercute isso em mim, e eu fico cobrando do outro. Então, ou o contrário, o outro cobra de mim. Então, isso geralmente tem relação com o tipo de relações abusivas, assim, em um passado mais distante. E o que a gente pode fazer é encerrar esse ciclo, tá? A gente conseguir cortar isso definitivamente. Esta é uma oportunidade. Geralmente, esse tipo de convivência é difícil mesmo. E a gente tem a oportunidade, tendo mais lucidez, tendo mais conhecimento, de a gente conseguir
pensando na multidimensionalidade, lembrando da multiexistencialidade, tendo isso tudo em mente, olhar para outra consciência e saber que isso já passou e que chega. A gente pode sair outro patamar, sabe, de relacionamento, de convivência, e a oportunidade, às vezes, está justamente se vir dentro de uma família, em que a gente vai ter que ficar junto, porque de outra maneira a gente se afastaria. Então, às vezes, vem ali dentro do grupo familiar mesmo, por isso que às vezes a dificuldade é dentro da família. Isso que eu tinha perguntado para vocês, aonde que era a diferença, a dificuldade, porque às vezes é isso, pessoal, a dificuldade dentro do grupo familiar, aquele mais próximo, geralmente tem relação com coisas de passado, de outras vidas. Não é que seja sempre, mas é uma possibilidade muito grande. Às vezes a pessoa tem dificuldade no trabalho, e às vezes é com o chefe. E não é com um chefe, é com todas as chefias. Aí a gente tem que olhar assim, se essa dificuldade tem a ver com a nossa dificuldade com o processo da autoridade. Então, a gente tem que sair um pouco daquela dificuldade ali de olhar para o outro, mas olhar para si e ver o que eu tenho com relação à autoridade, que eu não consigo me relacionar e conviver bem com pessoas que estejam num nível hierarquicamente superior. Por exemplo, né? Pode ser o contrário também. Então, tem muitas situações, né, pessoal? Tem situação aí tem pessoas que às vezes ficam irritadas só no final do dia, quando tá voltando para casa, acho que eu já falei nisso, que tem a ver. Isso tem muita relação, gente, com sustentabilidade energética. Às vezes a pessoa se irrita e não consegue conviver bem, porque ela não consegue manter a sua energia rígida e saudável. Então ela começa a sofrer influências e começa a ter muita gente, ela acaba representando a irritação até que não é dela. E a convivência daí não fica nada legal, não é? A gente está chegando aqui ao fim, né? Priscila já me avisou do tempo da live aqui, tem mais quantos minutinhos, Pri? Um minutinho só. Então, eu queria falar algumas coisas. Vocês podem, eu acho que dá para mandar perguntas. Se mandarem, a gente depois vai tentar ir responder, tá? O que eu queria deixar, assim, que tem uma coisa que é a chave, que eu deixei para falar mais para o final, porque eu acho que é a chave desse processo de assistência, do convívio mais saudável, que é a questão da empatia. De alguma maneira, eu já estava falando nela, mas agora eu quero dar nome a isso. É a gente ter, isso a gente desenvolve, pessoal, é possível desenvolver, é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é tentar ver a vida com os olhos da outra pessoa, a partir das experiências da outra pessoa, das energias da outra pessoa. Não é tentar me colocar no lugar dela, mas a partir da minha experiência, não, eu conseguir, o que a gente chama assim de fazer um acoplamento com a outra consciência e conseguir entender, buscar entender a linha de raciocínio dela, por que ela pensa assim, a dificuldade dela, a necessidade dela, entender ela, ter empatia com as consciências, não só com as que são iguais a nós, porque isso é barbada, né? A gente tem empatia por quem é igual, é muito fácil. Agora, a gente conseguir ter empatia com quem é muito, pelo menos aparentemente, muito diferente de nós. A gente conseguir tentar sentir o que o outro está sentindo, como o outro se sente naquela situação, por que ele pensa daquela maneira, qual é a linha dele, como é que ele funciona, para que isso? Para a gente poder ajudar pessoas de uma maneira mais efetiva. Esse processo de empatia vai nos permitir que a gente conviva melhor. Quando a gente consegue compreender como é que é o outro, a gente consegue ver qual é a necessidade dele, o que a gente pode fazer para assistir ele, ajudá-lo, ou pelo menos não atrapalhar, né? Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme e a gente não se dá conta, a gente fica ali ainda pisando em cima daquilo. A pessoa já está com dificuldade, a gente ainda fica julgando e pisando mais naquilo, valorizando aquela dificuldade, a gente só atrapalha. Então, a gente tem uma situação de mais saúde mesmo em relação a isso. Olhar para o aspecto positivo da pessoa, entender a necessidade dele, mas olhar para o que tem positivo, botar energia no que ele tem de melhor para ajudar
a consciência, às vezes, a sair no buraco que ela tá, né? A gente pode fazer isso, a gente pode ajudar muito. E quanto mais a gente ajuda o outro, a gente começa a conviver melhor com o outro. E uma coisa bacana que acontece é que a gente começa a conviver melhor com a gente mesmo. Que isso é um aspecto muito sério, daria uma outra live, né? Porque quem sabe a gente outro dia faz sobre isso, que é a questão da autoconvivência. A gente conseguir conviver melhor com os nossos traços positivos e com os nossos traços negativos também. A gente tem muita coisa para melhorar. E a gente vai ter que melhorar mais cedo ou mais tarde, nessa ou em outras vidas. Mas isso não representa que a gente fique se culpando, se batendo, se julgando. Que a gente tenha que identificar e partir para a melhora. A gente só consegue fazer isso se a gente botar energia, se a gente olhar também porque a gente tem de bom. Então, aquilo que é positivo, que a gente já desenvolveu, que a gente faz bem, que a gente consegue ajudar os outros, que joga a gente para cima, isso a gente tem que valorizar. E a gente tem que botar isso a serviço de nós mesmos, né? Da nossa evolução e dos demais. Quando a gente faz isso, a gente fica melhor com a gente mesmo. A gente convive melhor com os outros, a gente consegue ajudar o outro e ganha a convivência de uma maneira geral. A gente aproveita muito, muito mais essa vida, essas oportunidades de encontrar as pessoas, de conviver com pessoas legais, pessoas não tão legais, enfim, a gente vai encontrar tudo, né? De tudo, e isso que é o bacana, isso que é o positivo, isso que nos ajuda a melhorar, enfim. Então, né, pessoal, eu acho que a gente fechando o tempo aí, né, para esse recado que eu queria deixar, e para vocês, assim, dando de novo aqui o convite, né, para a autossuperação da ansiedade. Então, respira fundo, tranquilo, tudo tem jeito. A Cília vai ajudar vocês. Tem um curso aí muito bacana, dia 14 de setembro, e você tem que acessar o site para ver maiores informações, horário, enfim. E o curso de projeciologia à distância também, que começa amanhã, para quem ficou curioso e queira saber mais aqui sobre a ciência, a conscienciologia, a projeciologia, e quanto isso pode ajudar você no dia a dia, tá bom? Aqui uns 15 dias a gente volta, né? Nós não, outros professores, mas com algum tema que vai ajudar você aí a pensar um pouco mais, enfim, refletir, e estamos aí. Muito obrigada a vocês pela audiência, pelas curtidas, por todas as perguntas aí, o que o pessoal falou aqui, tá bom, pessoal? Um abração.